Já examinamos os conceitos básicos de fontes chaveadas, ou SMPS. Vimos as funções básicas desempenhadas dentro de uma fonte chaveada e os típicos componentes usados nestes circuitos. Tentamos também dar manutenção em fontes chaveadas muito simples e vimos que, pelo fato de não terem circuitos de proteção suficientes, componentes se danificam em cascata e de forma catastrófica nestas fontes, além de terem sua manutenção inviável devido ao baixo custo que tem no mercado. Seria possível, então, consertar uma fonte chaveada? Como resposta, temos que nos aprofundar em alguns aspectos dos componentes e dos circuitos existentes em uma fonte dessas, e também abordar de uma forma mais completa os detalhes de funcionamento e de testes em componentes dos circuitos envolvidos. Os circuitos de proteção atuam para proteger os próprios componentes, a carga, e até evitar interferência da própria fonte na rede elétrica. No circuito de uma fonte chaveada mais elaborada, como esta de PC, temos várias camadas de proteção necessárias na prevenção de falhas em cascata e que possam afetar a carga, ou seja, o computador sendo alimentado. Nos quadros azuis numerados, temos destacados estes circuitos e componentes de proteção. Inicialmente, no circuito de entrada e proteção, temos o fusível, sinalizado com 1, que deve ser do tipo de retardo, para evitar que, ao ligar a fonte, a carga dos capacitores de filtro provoque sua fusão prematura, caso o termistor já esteja aquecido. Apenas sobrecorrente, além do tempo de retardo, deve causar a fusão. Ainda no bloco de entrada, temos o filtro EMI, que evita que ruídos do chaveamento se propaguem pela rede comercial, interferindo em outros equipamentos. Veja no quadro 2. Um terceiro elemento de proteção, um termistor NTC, apresenta uma resistência suficiente para limitar a corrente de partida que carrega os grandes capacitores de filtro quando a fonte é ligada, para não deixar fundir o fusível de retardo. Depois que se aquece, com a passagem da corrente, sua resistência cai para um valor muito baixo, para não interferir no circuito. Os capacitores, após o termistor, filtram sinais indesejados de alta frequência vindos da rede em 4. Estes picos poderiam influenciar no chaveamento ou se propagar pela fonte até o sistema alimentado. Seguindo ao bloco de comutação, temos resistores de valor mais elevado, em paralelo aos grandes capacitores de filtro. Veja em 5. Sua função é a de permitir que, ao desligar a fonte, após alguns minutos, os capacitores se descarreguem através deles, evitando que mantenham tensões muito elevadas por muito tempo, caso a fonte venha a ser manuseada. Ao mesmo tempo, seu valor elevado permite que a carga nos capacitores seja mantida, caso a fonte seja desligada e religada após um tempo relativamente curto. Este tempo também leva em conta o resfriamento do termistor, que precisa apresentar seu valor de resistência inicial na partida da fonte para não causar queima do fusível de retardo no ligamento da fonte. Ainda no circuito de chaveamento, temos diodos em oposição aos transistores de comutação primária, veja em 6. Eles evitam sobretensão nas junções do transistor, no chaveamento. Em 7, temos no circuito de chaveamento um filtro RC, em paralelo com a bobina de chaveamento do primário do transformador de saída. Este protege contra tensões reversas indutivas nos transistores de chaveamento secundário. Outra proteção, assinalada em 8, presente em alguns circuitos de fontes, é um filtro de picos de tensão, formado por um varistor, em conjunto com um choque indutivo. Ao sofrer um pico de sobretensão vinda da rede comercial, o choque produz uma sobretensão reversa sobre o varistor, que conduz, evitando a sua propagação para dentro do circuito. Capacitores, indutores e choques adicionais podem compor circuito de controle de fonte stand-by, de correção do fator de potência, oscilador
Realimentação e controle proporcional, derivado e integral, com o uso de componentes discretos, e estes devem ser verificados, se necessário. Alguns dos defeitos mais comuns em fontes chaveadas ocorrem nos circuitos de proteção. A queima do fusível principal é um ótimo indicador dos defeitos causados por componentes individuais. Alguns exemplos de defeitos que podem causar a queima do fusível principal: um capacitor em curto, nos circuitos dos quadros 2 ou 4. O termistor NTC aberto pode impedir a fonte de partir. Se em curto, pode levar a ponte retificadora a falhar e também causar a queima do fusível. Falhas nos diodos de proteção ou nos transistores de comutação no quadro 6 podem levar à queima do fusível ou impedir a partida da fonte. A abertura do resistor de amortecimento ou falha no capacitor no quadro 7 pode levar à queima do fusível ou os transistores de chaveamento a falhar, danificando a ponte retificadora. Se houver varistor, no circuito de entrada, sua falha pode ser por curto-circuito, quando pode levar o fusível a se queimar. Se aberto e inoperante, um surto de tensão ou a queda de um raio pode danificar um transistor de comutação ou a ponte retificadora e provocar a fusão do fusível. Isto também pode ocorrer devido a um dos enrolamentos primários do transformador de pulso principal ou da fonte stand-by em curto, ou devido a um curto em um dos transistores de chaveamento principal ou da fonte stand-by. Para encontrar o defeito em uma fonte chaveada que não apresenta evidências de componentes danificados, temos que usar artifícios. Um deles é o de substituir o fusível por uma lâmpada que permita passar a corrente necessária à operação da fonte chaveada, sem interferir em seu funcionamento a vazio, colocada no lugar do fusível, enquanto testamos os componentes suspeitos de causar o defeito. Isto evita que, ao ligar a fonte, após substituir algum componente, outro componente venha a se queimar também. Veremos isto adiante. Mas se o fusível não estiver fundido, um defeito difícil de detectar e que não causa necessariamente a queima do fusível principal, está relacionado a capacitores com alteração no seu valor, ou com uma ESR muito alta. Este defeito altera as características dinâmicas de um circuito sintonizado ou de um circuito oscilador, causando instabilidades, desligamentos ou impedindo o funcionamento de outros circuitos. Veja o vídeo 6 do canal. O defeito causado no monitor reparado foi causado por este tipo de problema, na sua fonte. Com sorte, podemos identificar capacitores que apresentam estes defeitos. Geralmente, eles estão estufados, com vazamento de eletrólitos, chamuscados, por sofrerem aquecimento irradiado de outros componentes próximos ou mesmo aquecimento do próprio dielétrico. Podemos ainda testar capacitores eletrolíticos sob suspeita, com mais de 10 microfarads, quanto à capacitância e quanto à ESR. Então, como devemos proceder diante de uma fonte com defeito, mas que não apresenta o fusível principal fundido? Bem, o melhor é adotar o seguinte procedimento geral. Seguindo o protocolo, anotamos os dados da fonte como marca, modelo, potência e tentamos ligar a fonte e anotamos seu comportamento. Daí, após desconectar a fonte da rede elétrica, ligamos a fonte novamente para garantir que os capacitores sejam descarregados, conectando uma carga à sua saída ou interligando os terminais destes capacitores. Com um resistor de 4 cassete, abrimos a fonte e tomando cuidado para não encostar nos capacitores que podem não estar completamente descarregados. Verificamos o fusível principal. Se estiver fundido, ou seja, não conduzindo, procedemos aos testes que serão abordados mais à frente. Verificado que o fusível não está fundido, procuramos por capacitores deformados, amassados, estufados, estourados ou com sinais de vazamento de eletrólitos. Caso hajam capacitores nestas condições, devemos examinar se estão no circuito primário, ou seja, antes do transformador principal de chaveamento, ou se estão nos circuitos de saída, na fonte stand-by ou no circuito de controle.
Estando no circuito primário, estes devem ser substituídos por outros de valores idênticos e com a mesma capacidade de isolação. O mesmo se aplica a capacitores localizados em osciladores, como o gerador de PWM e nos circuitos de controle. Se forem capacitores dos filtros de saída, podem ser substituídos por capacitores de valores iguais ou maiores, com isolação igual ou maior que o valor original. Muitas vezes, isto é o suficiente para tornar a fazer a fonte operar, mas também pode acontecer de nada funcionar ou de até mesmo vir a se fundir o fusível principal. Nestes casos, é preciso partir para os testes de mais componentes, da forma que veremos à frente. Temos aqui uma fonte cuja manutenção já foi tentada há uns 2 anos atrás. Aí temos seus dados. É dito ser de 400 watts. Temos informações sobre as potências em cada saída. A fonte possui chave liga-desliga e chave seletora de 115 ou 220 volts. A ficha de manutenção mostra as anotações que fizemos sobre o equipamento: marca, modelo, potência e impressões iniciais. Não há cheiro de queimado ou emissão de fumaça, mas que simplesmente não liga. Além disso, de que, aberto o equipamento, verifica se não haver componentes chamuscados ou danificados, que o fusível não está fundido, bobinas de IMI não estão abertas e que havia acúmulo de poeira que foi removida. 2 informações são particularmente importantes: que o fusível não está fundido e que o circuito de inicialização e de fonte standby são esse MD. Isto pode inviabilizar a manutenção, se for constatado que o defeito está nesta área. Examinando a fonte, verificamos que aparentemente não há mesmo componentes danificados. Não temos uma pista do que está havendo. E examinando a ficha de manutenção, vemos que vários componentes já foram testados: bobinas de filtro, transistores BJT e MOSFET, diodos, varistores, termistores, e que o transformador foi desmontado e montado de volta. O relatório indica que, em função dos testes realizados nos componentes e em função das inspeções, novos testes devem ser feitos. Vamos fazer o seguinte: vamos ligar a fonte e verificar se realmente não liga, sem que nada mais aconteça. Note que o transformador chopper foi desmontado e montado de volta e que os capacitores do circuito do oscilador da comutação não foram testados. Iniciamos ligando nossa giga de testes para fontes de computador no conector que liga a fonte à placa-mãe. Conectamos a ventoinha que é separada na tampa da fonte. Ligamos o cabo de força à tomada de energia. Ao ligarmos a chave liga-desliga, caso a fonte funcione, o indicador verde deve acender. I got nightmares in my head, I fear. O resultado é que não deu certo. Repare que após alguns segundos, alguma coisa se carregou e gerou um arco em algum ponto do circuito. Depois ainda há uma centelha residual. Resta agora investigar onde e o que falhou. Parece que um capacitor carregou devido ao aumento de tensão e acabou se descarregando através de algum componente. Examinando a placa, descobrimos que a descarga rompeu o cobreado neste ponto. Examinando melhor, a descarga rompeu a pista entre Q3 e R36, um fusistor, ou seja, um resistor que pode se romper, caso haja um excesso de corrente.
Medindo continuidade, vemos que há mesmo rompimento da pista, mas não do fusistor R36. Será que o transistor que Tracy queimou? Medindo seus terminais, estão todos em curto, o que significa que sim. Além disso, o fusível principal continua conduzindo. Veja, examinamos outros componentes que possam apresentar sinais de dano, mas não encontramos nenhum. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Encontramos alguma coisa. Um jumper está aberto. Ele está no circuito secundário de saída. No detalhe, vemos que é J16. Se ele for responsável pelo sinal de feedback, isto pode impedir a fonte de partir e uma alta tensão do capacitor de chaveamento, que acumula carga e que ficaria sobre os transistores de comutação, que não operam. Usando um circuito genérico de fonte para PC, podemos tentar entender o que acontece aqui. Sabemos que o fusível principal está íntegro. Sua posição no circuito seria mais ou menos a mesma. Sabemos que a falha ocorreu no circuito primário de chaveamento, junto a um transistor de comutação. Seria neste ponto? Ou neste outro ponto? Este esquemático apresenta outro circuito de comutação que vem da fonte standby. Entretanto, este circuito não recebe a descarga de um grande capacitor. Seria esta a causa do problema mesmo? Precisamos testar o chopper, os transistores de comutação, os capacitores grandes, diodos de proteção e os resistores próximos, os componentes suspeitos, fora do circuito, para ter certeza de que estão danificados. Também precisamos encontrar um esquemático mais próximo, ou o próprio esquemático da fonte, ou levantar esta parte do circuito. Após trocar os componentes danificados, caso haja e se isto for possível, religar o tal jumper J16. Ele pode ser necessário para a fonte iniciar ou se manter sob controle. Veja só, temos uma fonte com defeito, cujo fusível principal não se fundiu. No próximo vídeo, vamos mostrar como testar os componentes usados em uma fonte chaveada, inclusive estes nossos suspeitos. Será que conseguiremos fazer esta fonte funcionar? No próximo vídeo, vamos mostrar como são os testes nos componentes que costumam se danificar em uma fonte chaveada, usando o artifício de substituir o fusível fundido por uma lâmpada em série em seu lugar. Não deixe de dar um like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.